até o 6. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que vinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós. Eu li uma versão que estava assim: levanta-se, dormiu. Naquela hora que eu li isso, eu tive vergonha, como se fosse ele falando para mim, porque eu represento a igreja, eu sou uma mulher de Deus, nós somos filhos de Deus. É como se na hora Deus falasse, na hora que eu li, eu senti uma tremenda vergonha. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, a qual o Senhor preparou para a tua igreja, que somos nós. Agora eu te peço que tu acampe teus anjos ao redor, para que nada, nem ninguém venha roubar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Prepare o nosso coração, que seja uma terra fértil, porque a semente será lançada para que transforme o nosso interior. Eu peço a ti, Senhor, que toda preocupação, pensamento contrário, caia por terra, em nome de Jesus. E somente o Senhor tem o poder de estar sendo ministrado aqui através da tua palavra, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Pode aceitar. Tenta o teu irmão aí, por favor. Você está dormindo? Você está dormindo, irmão? Brincadeira. O que eu vou ministrar aqui não é sobre a vida de Jonas, do profeta Jonas. O que eu vou ministrar aqui são duas situações: o chamado de um homem de Deus e a situação de se encontrar no homem de Deus. Porque a vida de Jonas, você lendo, vai até o capítulo 4, você vai saber o começo e o fim. O que eu quero ministrar nesta noite é o teu chamado, começo, meio e fim. Por isso que eu te pergunto nesta noite: você está dormindo, irmão? Jonas, no capítulo 1, fala assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O que eu quero falar aqui é a consequência da desobediência ao chamado de Deus. Me impressiona, e como deve impressionar você também, Deus fala algo para um homem que já é a revelação do poder de Deus na vida do profeta. O profeta, ele recebe revelação de Deus, e Deus chegou e falou: Jonas, vai até Nínive e proclama o meu evangelho. Foi isso que eu fiz. E Jonas simplesmente desobedeceu. Pessoal, Deus pediu: Jonas, prega para Nínive, a capital da Síria, um país mais temido e odiado pelo povo de Deus. Era uma cidade poderosa e perversa.
Jonas odiava os assírios e temia suas atrocidades. Seu ódio era tão forte que não desejava que recebessem o perdão de Deus. E aí ele foge para trás. Jonas, um homem de Deus, um profeta do Senhor, decidiu qual era a vontade de Deus. Porque ele falou assim: não, eu não vou pregar para eles. Eu não gosto deles. Eles são maus. Eles são terríveis. Eles são maldosos. Então eu, o Todo-Poderoso, Jonas, porque quando eu não ouço a voz de Deus, quando eu decido fazer a minha vontade e não a vontade de Deus, eu me coloco no lugar de Deus e eu decido o que é certo e o que é errado. Mas isso tudo começa porque a desobediência estava no coração de Jonas. E Deus fala para ele: vai, e ele desobedece. E eu queria que você abrisse no Salmo 111, 10. Aí começou um novo estágio na vida dele. Quando eu falo para ti do sono do porão, perguntei se você está dormindo ou não, porque Jonas começou a entrar no sono do comodismo. A desobediência à vontade de Deus, que é a falta de temor, levou a Jonas a uma situação que eu chamo o sono do comodismo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não tem o Senhor jamais será sábio. Então aqui já logo começa um dos erros dele. Ninguém pode se levantar contra a vontade de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então já começa aí. Se está faltando sabedoria para ti, tenha temor. Porque o temor vai te dar sabedoria. E aqui no caso, Jonas não teve sabedoria. E continuando, tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O que faltou nele? Bom entendimento. Não entendeu o que Deus tinha. Começou a se levantar contra a própria vontade de Deus. E aí, eu deixo de fazer aquilo que Deus ordenou. E eu entro em rebeldia contra o nosso Deus. Eu entro em desobediência com o meu Deus. Quando eu entro em desobediência com o meu Deus, irmãos, algo começa a gerar na minha vida. E um dos sintomas dele, que nós vamos ver depois no versículo 6, foi o sono do comodismo. Qual o propósito de Deus na sua vida, já que você foi alcançado por Jesus? Coloca para mim, irmão Leandro, João 8,32. Às vezes você fala assim: mas Jonas, como ele pode? Deus falou com ele. Como que ele pode desobedecer? Como ele pode julgar um povo? Irmãos, vamos ser realistas aqui hoje. Quantas vezes Deus tem falado contigo? Quantas vezes Deus tem mandado você fazer algo? E muitas vezes Deus fala assim: ó, prega para aquela pessoa. Nós olhamos para ela, nós fazemos um diagnóstico de mim mesma e rotulo ela como ela não é merecedora do nosso perdão, do perdão de Deus, nem da vontade de Deus. Outra coisa, Deus mandou Jonas para Nínive. Deus pode estar mandando você hoje? Vai para o Guarujá. Vai lá e prega. Aí você pode falar: não, Guarujá não dá, não estou nem pensar. Vocês sabem o rótulo do Guarujá, a cidade dos corruptos, dos ladrões? Imagina, Guarujá não tem perdão. Sentimentos que brotam aqui porque nós esquecemos quem é Deus. Nós esquecemos do poder de Deus. Nós esquecemos que nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Aí Deus chega para você, vai lá, liberta e prega a liberdade. Mas nós, no nosso coração, rotulamos cidades, rotulamos pessoas e decidimos que elas não merecem o perdão. Ou seja, não tem jeito. Outro versículo, Mateus 7,14. Mateus 7,14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz
Jesus a vida, e poucos são os que a encontrarão. Eu creio que pela fé todos nós aqui encontramos e vamos passar por essa. Em nome de Jesus. Então, irmãos, por que não pregar essa mesma salvação para as pessoas? Por que você, portador do poder de Deus, não faz o que Deus manda? Às vezes você fala assim, não, mas Jonas era difícil. Jonas então, ele era um profeta e ele desistiu, por que eu não posso desistir? Irmãos, você tem um chamado. Amém. E a desobediência faz você perder as bênçãos de Deus. Faz você perder a unção de Deus. Porque Deus manda para você, às vezes simplesmente, vai e prega na tua casa. Prega para os teus filhos. Não, meus filhos estão perdidos. A droga já tomou conta. Rebelde, desobediente. Irmãos, você conheceu a verdade. E através da tua vida, você vai pregar a verdade. Assim como eles foram libertos, nós fomos libertos, eles também podem ser libertos. Pregar para o marido, não dá. Pregar na empresa que você trabalha, não, nem pensar. Deus, tu não conhece aquele povo, Deus. Tu não sabe como que eles são. Tu não sabe que eu não posso nem abrir a Bíblia. Porque no fundo, quem quer sou eu. Porque Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus quando chamou Jonas. Essa é a vontade de Deus quando você aceitou Jesus. Essa é a vontade de Deus quando você conheceu a verdade. Ser um pastor, não, pastor não. Para. Vou ter que ficar na igreja direto. Vou ter que aconselhar. Não vou ter salário. Vou ter que viver pela fé. Vou ter que viver pela obra. Irmãos, se Deus te falou, vai. Está ali. Mas quando você fica colocando os teus porquê antes de Deus, Deus nunca vai agir. E a desobediência começa a entrar no meu coração, e o poder de Deus para na tua vida. Você precisa entender que não é só você que tem direito à salvação. Todas as pessoas têm direito à salvação, independente de quem seja. Jesus Cristo morreu por todos. E a vontade de Deus já era lá em Jonas. Vai, prega. Eles precisam ser salvos. Eles não podem para o inferno. Eu te treinei para isso. Eu te ensinei a palavra. Eu te mostrei a verdade. Vai lá. Ensina. Visita. Ora. Assumir um cargo na igreja, imagina. Pastor Mesquita mandando em mim? Não vou mais poder faltar domingo. Vou ter que ir nas reuniões. Não dá. Irmão, para que Deus te chamou aí? E uma das consequências da desobediência que traz o sono do comodismo, que além de eu ser desobediente à vontade de Deus, eu também não ouço mais a voz do Espírito Santo de Deus. Que estava sendo ministrado aqui era a própria vontade de Deus. Todo desobediente jamais pode dizer que ouve a vontade de Deus, porque a desobediência ela me afasta de Deus. Não tem como o Espírito Santo estar falando com o rebelde e desobediente. Aquele que faz a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E eu pergunto, como você consegue dormir enquanto tem vozes clamando pela tua ajuda? Quantas pessoas você conhece que necessitam da tua ajuda? Quantas pessoas você conhece no seu serviço que, se Jesus Cristo voltar amanhã, ou se elas morrerem amanhã, elas vão para o inferno? O que está faltando aqui no meu e no teu coração? Irmãos, nós estamos dormindo. E um sono do comodismo. Porque para mim fazer isso, eu tenho que mudar.
Eu tenho que deixar de fazer o que eu fazia e começar a fazer a vontade de Deus. É a mesma coisa quando o pastor Jesus chamou o pastor Mesquita para assumir uma igreja quase fechada. Ele não podia falar, não dá, trabalho Natal, eu sou gerente, eu tenho salário, não vai ter tempo, não vai dar, não. Aí eu vou ter que ir para a igreja todo dia, eu vou ter que aconselhar, eu vou ter que abrir mão de mim. O que Deus está mandando você fazer e você não tem feito? O que Deus está falando para ti, assume e você não tem assumido. Sabe como o Senhor te chama de desobediente? Deus fala assim, olha para a tua volta. Não só para os teus interesses. Quando eu olho só para os meus interesses, eu não ouço a voz do Espírito Santo de Deus. E o sono do comodismo, que é melhor eu ficar do jeito que está, não mexer, porque eu não estou a fim de assumir responsabilidades, eu não estou a fim de perder tempo com pessoas, porque as pessoas dão trabalho e eu não quero ter trabalho, eu não quero investir o resto do domingo que eu tenho para visitar, porque eu não posso. Jonas estava dormindo no porão, no versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Foi como eu li. Ele chegou, o comandante falou: acorda, dormiu. Às vezes, irmãos, Deus está falando para ti, acorda, dormiu. As coisas estão acontecendo à tua volta e tu não percebe. Como ele foi para o porão, o sono do porão, o mar agitado, o navio quase afundando, e ele dormindo. Enquanto todos clamavam pelos seus deuses, ele, que era para ser o primeiro a estar de pé, ele estava dormindo. Sabe por quê, irmãos? Porque não interessa. É mais fácil eu ficar dormindo e deixar o povo resolver do que eu ter que levantar e fazer alguma coisa. Quando Deus fala que nós teremos que ser, ou nós temos que ser, o primeiro a falar: eis-me aqui. Quantas confusões, quantas situações difíceis têm passado pela tua vida e você tem sido omisso, quando na verdade era para você ser o primeiro a levantar: Senhor, eis-me aqui. Eu não consigo pela minha força, mas eu sei que o Senhor me capacita. Quantos, irmãos, eu já vi. Você não é evangélico? Por que você não faz alguma coisa? Espírita, tem nada contra, irmãos, eu já fui, não tanto no nível que o pastor comenta, mas eu já fui. De mesa branca, já fui. Talvez, na hora da situação, eu tomava, do meu jeito. Mas aqui Deus está falando que ele vai acordar um homem que era chamado de profeta de Deus. E um homem que servia os deuses, falou assim: o que você está fazendo domingo diante de uma situação tão séria? Irmãos, acorda, você é agente de milagre. Amém. É isso que está faltando. Está faltando você entender que você não é qualquer coisa. Você é um agente de milagre. Aonde tu chega, se tiver contenda, confusão, o teu nome é paz. Você tem o poder de Deus em ti para resolver.
tua força, mas é no poder de Deus que habita em você. Não dá para ser omisso, não dá para fingir que não está acontecendo, não dá para fingir, não dá para mim ficar sem ouvir, ou eu ouço as coisas, irmãos, desperta tu que dorme. Que diferença você quer fazer? Como pode um profeta, um homem de Deus, dormindo? Olha para dentro de você. Será que você tem ouvido Deus falar contigo? Uma das funções, quando eu deixo de ouvir o Espírito Santo de Deus, eu perco o poder de Deus em mim. Uma das funções principais, presta atenção, do Espírito Santo, no projeto divino, é a obra de se revelar e confirmar a vontade de Deus ao homem. Quando Jonas recebeu a revelação de Deus, era para ele fazer isso aqui comigo: confirmar a vontade de Deus em nós. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, se você não ouve Deus, como você vai fazer o que ele te pede? O Espírito Santo de Deus significa o vento, o ruach, o vento. E esse poder que quando habita em mim, ele tem o poder de revelar a vontade de Deus. Jonas estava com o Espírito Santo de Deus, Deus falou para ele, revelou: Jonas, vai e prega. Jonas, leva a liberdade àquele povo. Jonas, leva a salvação para eles. Porque o Espírito Santo de Deus falou com ele. O problema é se eu obedeço ou não. Aí começa a desobediência. Joel, por favor, Joel 2:28. Nós vamos ver o que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida através do nosso Deus. Joel 2:28. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. Esse é o teu Deus, esse é o Espírito Santo de Deus em você. Olha, ele está falando que a tua filha e o teu filho vão profetizar. O que é profetizar? É fazer a vontade de Deus. Deus vai chegar para os teus filhos, vai falar assim: ó, vai até o Guarujá, profetiza, porque ali há salvação. E se você não ensina, se você não teme ao Senhor, amanhã ou depois, o seu filho ou sua filha está passando pela mesma situação de Jonas, porque eu sou tão egoísta que eu acho que mais ninguém tem direito à salvação. Os nossos anciões, a menor idade aí, vai ter sonhos. Deus vai se revelar através de sonhos para fazer a vontade dele. E as nossas crianças terão visões. Isso é o poder do Espírito Santo. Como você consegue viver como uma pessoa normal? Como? Me explica. Se o Espírito Santo habita em ti, para manifestar a glória, a vontade daquele que te chamou, como você pode ser normal? Isaías 61, do 1 ao 4. Isaías 61, do 1 ao 4. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões ao preso. Espera só um pouquinho, não passa não. Presta atenção, o Espírito Santo de Deus
ou o Espírito do Senhor está sobre ti. Amém? Amém. Será que você entendeu? Então vamos ver. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Irmãos, você é um ungido de Deus. Amém. Abre teu entendimento, para que tu não viva mais como tu vivia, para que tu acorde, para que Deus te use, porque o Senhor está te separando, o Senhor já te separou. Muitas vezes você não entende isso. Ungiu-me para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Esse é você. Amém. E o que você está fazendo? Se Deus te capacitou com isso, o poder de Deus está em ti. O poder de ajudar pessoas, o poder de libertar pessoas presas no centro das suas emoções, presas em falta de perdão, presas em decepções. Você é a luz nas trevas. E o que você tem feito com isso? Próximo versículo, por favor. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. 4. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Cara, em nome de Jesus, desperta do que dorme. Está dormindo. Você está dormindo. Você vive como as pessoas do mundo, cara. Você não entende o poder que Deus derramou sobre a tua vida. É o próprio Deus em ti. Olha como você pode ser bênção na vida das pessoas, irmãos. Atos 2, 1, 4. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E eles apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíram e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia quem falasse. Irmãos, esta igreja, Peniel do Baibe, crê em todos esses dons. Amém. Falar em línguas é de Deus, porque isso manifesta o poder do Espírito Santo em ti. Isso é o poder de Deus em ti. Mas por que falar em línguas? Irmãos, quem fala em línguas fala com Deus. Você está falando diretamente com Deus. Só que isso não te interessa. Às vezes é melhor falar uma outra língua, ou até um outro idioma, porque isso te dá glamour. Mas eu quero te dizer que estar na presença de Deus, falar em línguas estranhas, é estar com o Todo-Poderoso. É isso que você tem que entender. O poder de Deus em ti, o Espírito Santo de Deus em ti. Em Atos começou um vento. Um vento significava a presença do Espírito Santo de Deus. E ali todos falaram em línguas. Ali eles receberam o poder de Deus. 1 Coríntios 12. A cada um, porém, é
Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outra, operação de milagres. A outra, profetia. A outra, dom de discernir espírito. A outra, variedade de língua. E a outra, a interpretação de línguas. E, irmãos, isso é o poder de Deus em ti. E Ele dá conforme a vontade dEle. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que entender que o Espírito Santo de Deus está em ti e o poder de Deus está em ti. Então, quando você for fazer algo, quando te chamarem para algo, entenda, não é você que vai, não é você que tem o poder, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em ti. É por isso que não dá para fingir que não estou vendo as coisas. É por isso que eu não posso deixar de ver uma situação e não agir. Quando alguém te chamar por socorro, não passa como Jonas. Não pode não tome. Em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus está em ti. E você vai conseguir fazer a vontade de Deus. Irmãos, não é a tua vontade, mas a vontade de Deus. Quando alguém te pede socorro, Deus está sabendo já. Ó, meu filho está precisando de socorro. Eu vou enviar alguém. E ele precisa enviar você. Ele precisa enviar você. Tem alguém pedindo socorro para você. E você tem que ir em nome de Jesus. É você, porque você foi escolhido do Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Jonas tinha que ir a uma cidade. Você talvez tenha que ir no seu vizinho. Tenha que ir na casa da sua mãe. Tenha que ir até dentro da sua própria casa, porque está precisando de um milagre. Mas você precisa ir. Mas tu vai diferente. Porque tu sabe que tu vai, mas o Espírito Santo está aqui contigo. E todos aqueles poderes, toda aquela lista de poder, falar em línguas, curar enfermos, sinais e maravilhas, eles estarão em ti. Em nome de Jesus. Ande pela fé. Gera na tua vida esses dons. Gera, irmãos, pede a Deus. Deus, eu quero te servir, me capacita com os dons. Gera, pede, Deus, faz tu em mim. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Esse ministério, essa igreja, crê nos dons. A coisa que eu e o pastor mais queremos são sinais e maravilhas. Quando ele fala em morto ressuscitar, porque maravilha. Cego enxergar, maravilha. Paralítico andar, maravilha. O que está acontecendo comigo e contigo? Se o Espírito Santo de Deus falou que me capacita, há um tempo de despertar, há um tempo de acordar do comodismo, há um tempo de deixar de viver só na carne, mas seja cheia do Espírito Santo de Deus. Não dá para servir ao Senhor na carne, tem que servir ao Senhor no Espírito, cheia, transbordante do poder de Deus. Só assim o Senhor vai te usar em todas as áreas. Seja no ministério dentro de uma igreja, a cuidar dessas crianças, a fazer uma visita, o poder de Deus vai contigo. Aleluia. E o sono do comodismo também impede de viver as promessas de Deus. Uma coisa que eu quero te falar: não fuja do que Deus tem para a tua vida. Quem aqui tem promessa de Deus? Amém. Quem aqui tem chamado de Deus? Amém. Não foge. Não foge. Salmo 139, 7. Salmos 139, 7. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? 8. Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Não adianta. Ele tentou fugir da vontade de Deus num peixe grande, num animal grande, seja lá o que for.
Ele tentou fugir. Você também vai ficar fugindo, irmão? Até quando? Até quando você vai deixar de fazer o que Deus pediu para você? Jesus te escolheu. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciei o quê? As grandezas. Amém? Amém. Grandezas. Porque Deus é grande. Daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu, o Senhor te chama de geração eleita, sacerdócio real. Você entende? Já dá para você acordar? Efésios 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quantos santos tem aqui nessa noite? Entenderam, irmãos? Entenderam o que Deus chamou? João 15,16. João 15,16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha só o que Deus fala. Presta atenção nisso. Olha o valor que você tem para Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus. Foi Deus que te escolheu. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Cara, olha, ainda tem uma promessa no final. Tudo que você pedir, Ele ainda vai te conceder. E você continua dormindo. Deus falou que você precisa acordar espiritualmente. A igreja aqui tem que acordar. Tem que acordar. Por bem ou por mal. Eu espero que você não vá para dentro de um peixe grande. E Deus te cate. Porque Ele te escolheu. Você não é qualquer coisa. Quando Ele escolhe, Ele capacita. Quando Ele escolhe, Ele enche de poder. O poder do Espírito Santo é derramado sobre ti. Você não é qualquer um. Se comporte de uma maneira diferente. Como sacerdote santo, separado, escolhido. Quando alguém te pedir ajuda, corre em socorrer. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você quer ser preparado para a boa obra? Aqui, ó. Aqui tem poder. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. Cada vez que você lê, algo acontece no teu interior, porque o Espírito de Deus habita em ti. Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus.
Quero te deixar um aviso. Jonas era um profeta e desobedeceu Deus. Então eu te aviso e te alerto. Aquele que está em pé, fuge para que não caia. Se ele, um homem de Deus, um profeta, desobedeceu a Deus, um mandamento, uma ordem, uma ordenança, será que eu e você não podemos fazer o mesmo? Pelos meus interesses, pela minha vontade? Toda desobediência tem um preço, irmãos. Ele conseguiu fazer o que Deus tinha mandado depois. E você vai acordar? E você vai fazer o que Deus te pediu? E você vai entender que você tem um chamado? Você vai entender que o Espírito Santo de Deus foi derramado na tua vida para mudar a tua história e de outras também? Que você é luz nas trevas? Que o poder de Deus habita em ti? Do que você tem medo? De acordar? De ter que enfrentar uma situação? Você está com medo de acordar lá atrás da ladra cheia? Porque tu não sabe quem é o teu Deus. Sabe por que tu está com medo de acordar? Porque tu vai dar de frente com uma situação que tu não quer enfrentar. Alabanderei, alabrachou. Mas Deus te capacita nesta noite através do Espírito Santo de Deus. Não adianta fugir. Não adianta fugir do que tem Deus para fazer na tua vida. Se você tem um chamado, Deus vai te capacitar. Não seja covarde. A tua força não vem de ti, não vem da tua inteligência, não vem dos teus cursos. A tua força vem do Senhor. Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai te dizer o que falar, Ele vai te usar com dons e maravilhas se preciso for. Se preciso for, Deus vai te usar para curar. Se preciso for, Deus vai te usar para libertar do cativo. Você tem que entender a importância que você tem na mão de Deus. E você muitas vezes prefere ficar nessa mesmice. Enquanto as coisas estão acontecendo ao teu redor, você dorme. Você finge que não vê. Porque é mais fácil do que enfrentar. Deus não chamou covarde. Deus chamou homens e mulheres de Deus. Não tenha medo. O Senhor diz: eu sou contigo. Eu sou contigo. Em nenhum momento eu vou te deixar só nessa situação. Aonde eu te enviar, irei eu contigo. Por que temes? Se você tem um chamado, quando Deus falar assim, vai, tu tem que levantar tua mão. Senhor, eis-me aqui. Não sei falar, não tenho estudo, não tenho dinheiro, mas eu tenho um coração disposto a te servir, Senhor. Então me capacita, me enche do teu poder, que eu vou. Aonde tu mandares que eu irei. Tu és o meu Deus. Uma passagem interessante, só para mim que eu lembrei. Quando os cegos de Jericó gritavam por Jesus, muitos impediram ele, atrapalhavam ele. E ele perguntou assim para Jesus. Jesus pergunta para ele: o que tu queres? Ele fala assim: eu quero ver. Sabe o que aconteceu na vida dele? Ele pediu esmola. Ele deixou de pedir esmola para glorificar o Deus vivo. Às vezes nesse sono que você está vivendo de migalha. Acorda. Deus tem um banquete para a tua vida. Deus tem um banquete para a tua vida.